Continuando na nossa explicação, eu gostaria também de conversar com vocês para aprofundar a questão do jeitinho brasileiro e explicar também que isto gera um relativismo naquilo que é considerado ético, naquilo que é humanamente aceitável, naquilo que leva, que conduz a sociedade a um patamar de humanidade, ou seja, aquilo que dignifica a pessoa humana. Então, como eu tinha dito, é válido matar? Não, não é válido matar, mas o tecido social brasileiro, ele encontra maneiras de matar. Por exemplo, é comum nas grandes periferias das cidades brasileiras, tanto o narcotráfico como organizações paramilitares, como milícias, que fazem execuções naquilo que eles chamam de tribunais deles próprios e tomam para si o direito de legislar e de criar justiça com as suas próprias mãos. Isso é um jeitinho brasileiro, tanto é assim que é comum dentro das comunidades os moradores procurarem esses elementos dessas duas organizações criminosas para que eles venham apaziguar e para que eles venham dar o juízo de justiça para querelas e para mazelas, tanto de ordem assim familiar, quanto de ordem de desavenças por questões de negociais. Não é permitido mentir, é antiético mentir, mentir fere o mundo daquilo que é correto, sim. Porém, você viu agora nas eleições o comum, a questão das fake news. As fake news, ela adultera a realidade, ela lança no mundo midiático, no mundo virtual, uma série de falas, de posturas, de imagem, de situações que criam um desvalor para uma determinada pessoa, causando uma imagem completamente distorcida daquilo que na verdade é, então somente para se apropriar e para ter acesso ao poder. Não é roubar também, não. Agora você vai e analisa a questão do roubo. O que é roubar? Roubar é quando você utiliza da força, da arma, para poder se apropriar daquilo que é do outro. Mas se você fizer uma análise, o próprio sistema em si, ele vive do roubo, ele foi constituído, foi instaurado, ele foi estabelecido com base no roubo. Por exemplo, nós pertencemos à sociedade brasileira, à civilização brasileira, melhor dizendo, que foi fundada a partir da expoliação, do roubo, do assalto, do extermínio das populações indígenas, das suas riquezas, de suas terras. Então você veja como esse sistema, ele é um sistema altamente distorcido. Explorar o trabalho. Não vamos nem adentrar que a base da nossa civilização, ela tem como base a exploração do trabalho do negro pelo meio da escravidão, que levou mais de 3 séculos. Você tem a questão do trabalho do índio e da apropriação de todas as formas de trabalho para enriquecer determinado grupo. Aí você vai encontrar, por exemplo, é tão comum nas regiões de periferia, onde você encontra a figura do agiota, aquele homem ou aquela mulher que empresta dinheiro a juros a uma comunidade pobre, uma comunidade de pessoas que vivem uma situação de exclusão, eles emprestam a 30% ou 40%, e quando as pessoas não têm como solver as suas dívidas, eles tomam aquilo que essas pessoas têm, sejam televisões, sejam geladeiras, sejam casas, sejam carros, e às vezes até chega ao extremo de retirar a própria vida. Você veja também o trabalho infantil, a exploração infantil, a prostituição, tudo isso, esse condão de desvalor, de relativizar aquilo que é humano, de relativizar aquilo que é certo. Então aí você tem só nesta parte que eu estou falando com você, somente nesta parte, só estamos discutindo tão somente o jeitinho brasileiro. Você vê que a riqueza do assunto ela é profunda.
Veja o que é o jeitinho. Você tem que matar, um jeitinho brasileiro, você institui uma milícia numa determinada região e ali ele faz o trabalho do Estado. Ou você tem um grupo de narcotraficantes que também faz esse mesmo trabalho. Mentir, as fake news estão aí, utiliza todas as mídias sociais. O roubo ele faz parte da própria essência do sistema do capital. O capital ele busca o lucro a qualquer preço. Você viu agora, tão recentemente, quando começou esse problema da Covid-19, pessoas que começaram a vender álcool em gel a preços absurdos, já querendo e fazendo propositalmente toda a sorte de exploração da dor alheia. Então você tem uma coisa assim muito triste, que é essa forma de explorar. Na verdade, o jeitinho brasileiro é uma forma de explorar o direito do outro, é de solapar o direito do outro. Você observa isso é uma coisa clara quando você contrata alguém para trabalhar e não paga essa pessoa, quando alguém utiliza-se dos bens daquela pessoa indevidamente. Agora nós vamos, como eu falei anteriormente, sobre a valorização, sobre a valoração. Tecemos alguns comentários, mas vamos adentrar com mais propriedade na questão da valoração, para que a gente possa ter uma ideia melhor do que seja isso. Mas o que é o mundo do valor? Juízo de valor ou de realidade? Esta é uma caneta azul. Maria saiu por aquela porta. Então é você que dá o valor a determinado objeto ou determinada ação. É aquele conjunto de valores que uma sociedade pode ter ou que você mesmo, enquanto pessoa, valoriza. Digamos assim, você fala assim, olha, a minha palavra ela vale mais do que uma assinatura. Havia antigamente que as pessoas tiravam um fio do cabelo do bigode, do pelo do bigode, e dizia que ali estava a palavra dele. Então, esse juízo de fato é um juízo da realidade, daquilo que está acontecendo. Por exemplo, você vê um carro na rua e você diz, aquele carro é vermelho, ou aquele carro, a marca dele é Volkswagen, ou aquele carro é Hyundai, ou aquele carro ele é um BMW, ou ali está uma bicicleta, ou ali está uma motocicleta. Ou você diz alguma coisa, Maria saiu por aquela porta, ou Maria entrou naquele quarto, ou Maria foi ao médico, ou Maria foi ao serviço, ou Maria está no jardim, ou Pedro comprou pão na padaria da esquina. Isso é o juízo de fato, é a consequência de um fato que existe. Qual o fato que existe? O fato é que Maria foi à porta, passou por aquela porta. O outro, qual é o juízo da realidade aí? O juízo da realidade é que você diz que aquela caneta é azul, ou seja, qual é a realidade deste objeto caneta? Ele é azul. O que denota ele, o que vai marcar ele dentro da realidade é que esta caneta, este objeto chamado caneta, é azul. Então você vai trabalhar com esse juízo. Repara que todo juízo ele está voltado para aquilo que o elemento, para aquilo que o indivíduo ele acessa, para aquilo que o indivíduo acessa como realidade. Juízo de valor. Juízo de valor. Esta caneta é melhor que aquela. Ou seja, no juízo de valor, você dá uma conotação, seja ela para mais ou para menos, pejorativa ou não. Ele diz assim, esta caneta é melhor que aquela. Ele diz que esta caneta é melhor que aquela. Aí ele não está dizendo que ela seja uma caneta de baixa qualidade. Ele só apenas diz assim, é melhor do que aquela. É melhor por quê? Porque é uma caneta pilô, porque ela é vermelha, ou porque ela é preta, ou porque ela é azul. Porque quando você diz que ela é melhor que aquela, você tem que informar também, aí você
fazendo um juízo de comparativo, você está fazendo um juízo de valor e ao mesmo tempo comparando, porque para que ela seja melhor que aquela, você precisa ter dois objetos para fazer essa comparação. O outro ponto aqui fala que Maria não deveria sair antes do final da aula. Maria não deveria sair antes do final da aula. Ele faz uma observação crítica. Porque Maria não deveria sair antes do final da aula. Por quê? Porque Maria, assim, perde os conteúdos que estão sendo informados dentro da sala de aula para que ela absorva e para que ela acrescente ao seu corpo de conhecimento. Então aí você, veja bem, você tem um juízo que é de valor em ambos os casos. São dois juízos de valor. Um diz da natureza do objeto e outro diz do comportamento de um dado comportamental de Maria. Então você tem Maria não deveria sair antes do final da aula. Ou seja, Maria deveria ficar até o final da aula. Porque você aí vai deduzir por que ela deveria ficar. Não, porque esta é a obrigação. Mas por que Maria saiu? Você também vai discutir. Maria passou mal? Maria teve uma disposição? Maria pediu para sair? Houve um pedido da família de Maria para sair? Todas essas questões você precisa dimensionar. Mas mesmo que a família dela tenha pedido, mesmo que ela tenha tido a necessidade de sair, ainda assim houve um desvalor para ela, porque ela perdeu parte do conteúdo. Então você entendeu bem essa parte. Agora eu gostaria de considerar com você alguns exercícios. Vamos aí. Escreva desta forma: Pedro Paulo é morador da comunidade Bandeira Vermelha. Lá nesta comunidade houve um atrito entre um homem e uma mulher, ou seja, um casal, sendo que o homem foi e agrediu física e verbalmente a mulher. A mulher, sentindo-se prejudicada, procurou os representantes dos traficantes do local para que este resolvesse o problema dela, ou seja, para que eles dessem fim às agressões que costumeiramente ela sofria por parte de seu marido. Eles procuraram o marido desta mulher, deram-lhe uma surra e o expulsaram da comunidade. Perguntamos: o fato do narcotráfico ter se apropriado do direito do Estado de legislar e de dar sanção é ético, é moral? Gostaria que você considerasse, à luz daquilo que nós conversamos, aonde está a ofensa moral, aonde está a ofensa à ética e qual é o escopo moral que existe dentro desta questão. Outra questão. Pedro Henrique trabalha como vendedor ambulante. Nesse período de Covid-19, ele ficou sem renda alguma e procurou o AJ do local, Fernando da Silva. Fernando da Silva emprestou a ele uma quantia de R$3.000 e cobra deste o valor de 30% de juros. Perguntamos: onde existe a ofensa ética e moral nesta questão?
Qual é o jeitinho brasileiro que está inserido dentro desta situação apresentada? Reflita, considere e analise, à luz da ética e da moral, esta situação. Outra pergunta. Fernanda é uma mulher, mãe solteira, tem 2 filhos, uma menina e um menino, e trabalha na casa de Frederico, sendo que a mesma só ganha meio salário mínimo. Perguntamos: esta situação, ela é ética? Explique também, à luz do direito, se é certo uma pessoa ganhar menos que o salário mínimo. Analise e considere a questão. Agora, nós adentrando novamente a questão de fato, gostaria de que você pensasse nessa situação. Pedro Paulo, ele olha para o céu e vê uma aeronave e diz: aquele é um Boeing preto. Que juízo ele faz? Antônia foi à feira comprar mamão. Que juízo ela expressa? O carro de Fernando é possante. Que juízo ele declara? Frederica não deveria deixar de trabalhar. Que juízo ela expressa? Considerando tudo o que foi explicado hoje, considere as questões à luz da ética, da moral e do direito e expresse a sua opinião. Gostaria também de adentrar com vocês a questão do Covid-19. A mesma está levando a toda a sociedade brasileira a experimentar uma situação de grande dificuldade e que há uma necessidade de que toda a sociedade nacional veicule e trabalhe de forma solidária. Então eu gostaria que vocês analisassem, à luz do direito, quando autoridades ou pessoas incitam a população a descumprirem aquilo que a Organização Mundial de Saúde determina para que a peste do coronavírus não se alastre com tanta dificuldade. Julgue este arrazoado, esta fala, se à luz do direito e da ética. Muito obrigado, alunos.